Você acorda, respira, come, trabalha, dorme e repete, todos os dias. Mas pare por um momento e se pergunte: isso é viver? Ou você apenas está existindo? A maioria das pessoas só percebe a diferença quando já é tarde demais. Neste vídeo, vamos atravessar as sombras da rotina, esmagar a ilusão do piloto automático e descobrir, juntos, o que significa realmente viver com presença, propósito e poder interior. Fique até o fim. Esta pode ser a pergunta mais importante da sua vida. Vivemos em uma era marcada por estímulos constantes. Temos acesso a tudo, menos a nós mesmos. Trabalhamos por status, acumulamos bens, postamos sorrisos forjados, mas internamente estamos vazios. Há uma epidemia silenciosa tomando conta da humanidade, a anestesia da alma. Acordamos sem vontade, vivemos sem paixão e nos arrastamos pelos dias como sombras de quem poderíamos ser. E o mais perigoso? Isso virou normal. A sociedade nos treinou para existir, não para viver. Ela nos recompensa pela obediência, não pela consciência. Ela celebra a produtividade, mas despreza a presença. E assim, muitos passam pela vida como meros figurantes da própria história. Você está preparado para romper com esse ciclo? Porque viver de verdade vai te custar tudo aquilo que você é, hoje. O estoicismo nos oferece uma resposta brutalmente honesta. A vida não é algo que simplesmente acontece. É algo que você deve conquistar todos os dias. E conquistar dá trabalho. Pressupõe dor, presença, decisão. Por isso, poucos vivem. A maioria apenas consome oxigênio. Mas se você está aqui, é porque algo em você se recusa a aceitar essa mediocridade existencial. Algo em você ainda pulsa, ainda grita, ainda quer viver de verdade. Este vídeo é o mapa. O estoicismo é o caminho. E a sua coragem será o combustível. Em 10 lições, vamos demolir as falsas verdades que te mantêm inerte e reconstruir, bloco por bloco, uma vida com alma. Lição 1. O piloto automático. A morte em vida disfarçada. Imagine um homem andando por uma estrada que ele percorre todos os dias. Seus olhos enxergam, mas não veem. Os pés se movem, mas não sentem o chão. O vento sopra, mas não toca sua pele. Ele caminha, mas não está ali. Ele está em outra dimensão, a da ausência disfarçada de presença. Esse homem pode ser o bancário que você encontra todo dia no elevador, o motorista do ônibus que te leva ao trabalho, ou você mesmo, olhando no espelho. A vida moderna tem uma habilidade sinistra de nos transformar em robôs orgânicos. Vivemos em loopings, acordamos com o mesmo alarme, seguimos os mesmos trajetos, realizamos as mesmas tarefas, rimos das mesmas piadas prontas. Fingimos que está tudo bem, mas no fundo, algo está morrendo, e o mais cruel. Essa morte é silenciosa. Não há enterro, nem flores, nem choro. Há apenas um dia igual ao outro. Uma repetição anestésica que consome nossa alma lentamente. Um tipo de existência que não fere com golpes, mas com a ausência total de sentido. O nome disso? Piloto automático. O piloto automático não é apenas um mecanismo cerebral. É um modo de viver que abdicou da consciência. E aqui está o perigo. Quando você não vive com intenção, a vida acontece a despeito de você. Você não age, você reage. Você não decide, você repete. Você não constrói, você consome. Os estoicos alertaram sobre isso séculos atrás. Sêneca escreveu: a maior parte da vida escapa das mãos de quem vive no futuro ou se prende ao passado. E o que é o piloto automático senão uma prisão temporal? Estamos tão preocupados com o que vai acontecer e tão apegados ao que já aconteceu que nos esquecemos do que está acontecendo agora. Você já percebeu que os momentos em que mais nos sentimos vivos são aqueles em que estamos totalmente presentes?
pode ser um pôr do sol que te hipnotiza. O riso verdadeiro de um filho. Um silêncio entre dois amigos que diz mais do que 1000 palavras. A presença é o oxigênio da alma. E o piloto automático é o colapso pulmonar da consciência. Mas por que caímos nessa armadilha? Porque o automático é confortável. Ele exige pouco de nós. Não nos obriga a encarar nossos medos, rever nossos valores, questionar nossas escolhas. É mais fácil seguir o fluxo do que remar contra ele. É mais simples sobreviver do que existir com profundidade. O problema é que o conforto cobra um preço invisível: a morte em vida. O filósofo estoico Epicteto dizia: não é a morte que devemos temer, mas o fato de nunca começarmos a viver. Pense nisso. Quantas vezes você fez algo só porque era o esperado? Quantas decisões tomou sem realmente estar presente nelas? Quantos anos da sua vida passaram como névoa, sem deixar rastro algum de verdade? Acordar do piloto automático é como emergir de um coma. No início, tudo dói. A luz machuca os olhos. O corpo está enfraquecido. Mas aos poucos você volta a sentir. Volta a ser. Volta a viver. A boa notícia é que é possível sair desse estado. Mas isso exige coragem. Coragem para fazer perguntas desconfortáveis. Coragem para dizer não ao que não ressoa mais. Coragem para reconstruir-se do zero, se for preciso. O estoicismo nos ensina que a verdadeira liberdade não está em fazer o que queremos, mas em viver de acordo com a razão e a virtude. Viver com presença é um ato de rebelião. Em um mundo que grita por velocidade, o homem estoico escolhe a pausa. Em um mundo que exige respostas instantâneas, ele cultiva o silêncio. Em uma sociedade que te empurra para o automático, ele escolhe a atenção plena. E tudo começa com uma simples pergunta: o que estou fazendo agora está alinhado com quem eu quero ser? Se a resposta for não ou não sei, então é hora de parar. Respirar, sentir, observar. Decidir com consciência. Porque ninguém chega ao extraordinário sendo guiado pelo ordinário. E ninguém vive de verdade sendo guiado por um script invisível. Você está aqui para ser autor da sua história, não figurante da rotina. Está disposto a retomar o volante da sua vida? Lição 2. A ilusão da produtividade. Correr sem sair do lugar. Você já teve a sensação de estar exausto, mas sem saber exatamente com o quê? De terminar o dia com a agenda cheia, mas o coração vazio? Bem-vindo à ilusão mais sedutora e destrutiva da nossa era. A produtividade sem propósito. Vivemos tempos em que ser ocupado virou sinônimo de ser importante. Quem responde na correria, quando perguntado como está, recebe olhares de aprovação. Como se correr fosse, por si só, um sinal de progresso. Mas correr sem direção não é evolução, é desespero disfarçado de eficiência. O sistema atual não quer que você viva, ele quer que você produza. E para isso, ele te seduz com metas, notificações, listas de tarefas, dashboards e recompensas digitais. Você sente que está vencendo, mas no fundo está sendo vencido. Sêneca já advertia. É uma tolice ocupar-se com muitas coisas. Mesmo que estejam todas bem feitas, é melhor fazer menos e com propósito. Mas quem ouve Sêneca quando o celular apita a cada 40 segundos? Quando o feed não para de rolar? Quando o sucesso parece sempre um passo adiante, mas nunca no agora? A verdade brutal é que a maioria das pessoas hoje não vive, apenas gerencia demandas. Elas não têm uma vida, têm uma planilha ambulante. Acordam para apagar incêndios, seguem para reuniões que poderiam ser e-mails e retornam para casa com a sensação de que o tempo escorreu pelos dedos. E por que isso acontece? Porque confundimos movimento com significado. Achamos que fazer mais é viver melhor.
Mas produtividade não é virtude estoica. Propósito, sim. E o propósito só nasce quando a alma está presente. Marco Aurélio, imperador e filósofo, escreveu em suas Meditações: pergunte-se em cada coisa: isso é necessário? Agora olhe para a sua rotina. Quantas tarefas, compromissos, hábitos e relações você mantém por inércia? Por medo de desapontar? Por vício em parecer importante? A maior armadilha da produtividade sem alma é que ela nos mantém ocupados demais para perceber que estamos nos perdendo. Ela nos dá a sensação de controle, enquanto lentamente nos rouba a liberdade. Afinal, o que adianta controlar a agenda se você perdeu o controle da própria existência? O estoicismo nos convida a fazer menos, mas com mais profundidade. Ele nos chama à introspecção, a pergunta que corta como lâmina. Isso que estou fazendo agora contribui para a minha virtude, para a minha essência, para a pessoa que desejo me tornar? Se a resposta for não, então você está correndo para lugar nenhum. Imagine um hamster em uma roda. Ele corre o dia inteiro, mas continua exatamente no mesmo lugar. Agora olhe para a sua vida. Quantas vezes você fez o mesmo, acreditando estar avançando? A vida não é uma esteira de produtividade. Ela é um campo de cultivo interior. E só floresce quando você para de correr e começa a plantar. Mas isso exige silêncio. Exige recusa. Exige olhar no espelho e dizer: não vou mais viver para parecer eficiente. Eu quero viver para ser inteiro. A presença não cabe em uma agenda lotada. A virtude não floresce na pressa. E a alma não canta quando está soterrada por notificações. Sim, o mundo vai te chamar de preguiçoso quando você desacelerar. Vai te acusar de improdutivo, inútil, fora do sistema. Mas a verdade é que, ao fazer isso, você está se tornando livre. Lembre-se, estar sempre ocupado não é um troféu. Pode ser apenas um sinal de que você está evitando o vazio. E o vazio não deve ser temido, deve ser atravessado. Porque é no silêncio que o propósito grita. É na pausa que a alma sussurra. E é na recusa da pressa que começamos, enfim, a viver. Você está disposto a abrir mão da produtividade tóxica para encontrar a profundidade que liberta? Lição 3. O silêncio que você foge é onde sua verdade habita. Imagine um cômodo escuro. Nele não há barulhos, nem telas, nem vozes externas. Só você. Sozinho. Em silêncio absoluto. Consegue imaginar? Agora responda com sinceridade. Você se sente em paz ou em pânico? Vivemos em um tempo onde o silêncio virou um território hostil. As pessoas precisam de música para caminhar, podcasts para dormir, vídeos para comer. Há um medo quase desesperado de estar a sós consigo mesmas. Mas o que há de tão aterrador no silêncio? Simples. É nele que você se escuta de verdade. No barulho, você se distrai. No silêncio, você se depara com o que vem evitando há anos. E muitos preferem a agitação eterna à coragem de se encarar. Mas aqui está a verdade que ninguém quer ouvir. Você só começa a viver quando para de fugir de si mesmo. Os estoicos compreendiam isso profundamente. Eles não buscavam o isolamento como fuga do mundo, mas como um reencontro com o eu essencial. Epicteto dizia: você se torna aquilo que alimenta sua alma. Cuidado com o que permite entrar. E hoje, o que mais entra são ruídos, externos e internos. A ausência de ruído não é ausência de vida. É retorno ao que é real. É lá, no silêncio, que você percebe o que realmente sente, o que realmente deseja, o que realmente teme. E isso assusta, porque a verdade costuma ser incômoda, áspera, crua, mas também é libertadora. Marco Aurélio, o imperador mais poderoso do mundo na época, encontrava refúgio e força justamente no silêncio da escrita, da contemplação
e da introspecção. Ele governava exércitos, sim, mas antes disso, governava a si mesmo. O silêncio é um espelho que não mente, e é por isso que muitos o evitam, porque é mais fácil viver uma ilusão confortável do que encarar uma verdade incômoda. Mas quem foge do silêncio, foge da própria vida. E quem o abraça encontra clareza, propósito, integridade. Quantas decisões você tomou com base no barulho dos outros? Quantas escolhas foram influenciadas por opiniões, pressões, comparações? O estoico não despreza o mundo, mas ele não permite que o mundo decida por ele. Ele silencia para discernir. Ele para sentir. Ele escuta para viver com intenção. Reflita. Quando foi a última vez que você passou 1 hora sem estímulos externos? Sem celular, sem música, sem conversas, sem distrações? 1 hora só com você? É assustador como essa ideia parece radical, quase impossível, nos dias de hoje. Mas é justamente nesse espaço vazio que algo extraordinário acontece. A mente desacelera, a ansiedade dissolve, as máscaras caem. E o que sobra? A verdade. Não a verdade do mundo, nem a dos outros. A sua. E essa verdade pode doer. Pode te confrontar com arrependimentos, vazios, desejos sufocados, caminhos não trilhados. Mas é a partir dela que a vida começa. Porque viver sem verdade é existir em vão. E a verdade, meu amigo, mora no silêncio. Por isso, se você sente que está apenas existindo, talvez o primeiro passo para viver de verdade seja calar tudo ao redor. Não eternamente, mas o suficiente para ouvir a única voz que importa. A sua? E não, isso não é egoísmo, é consciência. O egoísmo é viver para agradar os outros enquanto se abandona. A consciência é se ouvir, se conhecer, se respeitar, para então poder servir melhor ao mundo. O silêncio, portanto, não é ausência, é presença. É nesse espaço que nasce a intuição, floresce a sabedoria e ressurge a alma que estava adormecida sob camadas de ruído. Você está disposto a encarar o silêncio? A atravessar o desconforto que ele traz? Porque do outro lado dele está você, inteiro, vivo, verdadeiro. Lição 4. O que você faria se não tivesse medo? Feche os olhos por um instante e responda. Se o medo não existisse, o que você estaria fazendo agora com a sua vida? Que decisões tomaria? Que conversas teria? Que caminho trilharia? Agora abra os olhos e encare uma verdade brutal. Talvez a vida que você deseja viver esteja escondida atrás do medo que você se recusa a enfrentar. O medo, na dose certa, é um aliado. Ele nos protege do perigo, nos mantém alertas. Mas quando deixamos que ele governe nossas escolhas, ele deixa de ser um aviso e se torna uma prisão. E essa prisão é confortável, é acolchoada de justificativas, desculpas e falsas seguranças. Mas continua sendo prisão. Você quer viver, mas quer segurança. Quer intensidade, mas quer previsibilidade. Quer liberdade, mas quer garantias. E o universo, com sua ironia filosófica, observa em silêncio. Porque ele sabe, não há vida plena onde há medo dominante. O estoicismo nunca propôs uma existência sem medo, mas uma vida que não seja controlada por ele. Sêneca dizia, sofremos mais na imaginação do que na realidade. E ele estava certo. A maior parte dos nossos medos não são concretos, são projeções mentais. Vivemos antecipando tragédias que talvez nunca aconteçam, e assim nos condenamos a uma vida tímida, pela simples hipótese de dor. Quantos sonhos você já sufocou com a frase: e se der errado? Agora inverta a pergunta: e se der certo? É isso que o estoico pergunta. Ele não nega o risco. Ele o observa, pondera e, mesmo assim, age. Porque ele sabe que viver é risco. Existir sem riscos é vegetar com vaidade. O medo do fracasso, da rejeição,
da mudança, do julgamento, todos eles têm raízes em uma crença, a de que não suportaremos a dor. Mas o estoico treina sua alma para ser mais forte que qualquer dor. Ele se prepara mentalmente. Ele imagina cenários difíceis não para sofrer antecipadamente, mas para desenvolver resiliência antes que a vida exija. Você se lembra da primeira vez que fez algo fora da zona de conforto? Pode ter sido um discurso, uma mudança de cidade, uma conversa difícil. No momento, o medo parecia um monstro, mas depois veio o alívio, o orgulho, a expansão. Por quê? Porque o medo só tem poder antes do ato. Depois ele murcha diante da ação. Então eu te pergunto, qual é o medo que mais te paralisa hoje? Coloque nos comentários com a frase "Meu medo é". Escreva sem vergonha. Este espaço é para os que estão cansados de se esconder. Seu comentário pode ser o início do seu enfrentamento e o primeiro passo para voltar a viver de verdade. Marco Aurélio enfrentava guerras, traições, decisões que podiam custar impérios, e ainda assim escrevia sobre paz interior. Isso não era negação, era domínio. Ele tinha medo, mas não era escravo dele. Você pode sentir medo, isso é humano, mas ser guiado por ele, isso é escolha. Reflita agora. O que você deixaria de lado se não tivesse medo de perder? E mais importante ainda, o que você construiria se tivesse coragem de começar? A resposta a essa pergunta pode mudar o rumo da sua existência, porque toda grande transformação começa com um ato de coragem. E toda coragem nasce de uma alma que diz: eu não serei mais refém. A vida plena está logo após o limiar do medo. E sim, atravessá-lo dói. Mas viver acorrentado dói muito mais, só que lentamente. A decisão é sua: permanecer paralisado ou dar um passo. E se for para cair, que seja caindo para frente, porque cada queda consciente ainda é mais digna do que uma vida inteira de estagnação. Agora te convido. Escreva nos comentários "Meu medo é" e complete com sinceridade. Esse pequeno gesto pode ser o ponto de partida para algo gigantesco. Lição 5. A rotina não é sua inimiga. Sua falta de consciência é. Existe um mito perigoso disfarçado de sabedoria moderna, o de que a rotina é inimiga da liberdade. Que viver com repetição é o mesmo que viver aprisionado. Que rotina é sinônimo de tédio, estagnação e mediocridade. Mas o estoicismo oferece uma visão radicalmente diferente e infinitamente mais poderosa. A rotina não é sua prisão. Ela é o seu espelho. O problema não é a repetição. É a ausência de consciência dentro dela. A água que você bebe todos os dias pode ser fonte de vida ou de veneno. Tudo depende do que há nela. O mesmo vale para seus dias. Um dia vivido com intenção vale mais do que 100 passados em distração. Os estoicos eram, em essência, ritualísticos. Eles acordavam cedo, escreviam, meditavam, revisavam seus atos ao final do dia. Marco Aurélio tinha o hábito de registrar toda manhã os desafios que poderia encontrar e como desejava enfrentá-los com virtude. Para o estoico, a rotina não era uma prisão, era um templo. O tédio nasce quando a alma está ausente, quando fazemos as mesmas coisas sem intenção, sem profundidade, sem presença. E então culpamos a rotina, quando na verdade deveríamos culpar nossa inconsciência diante dela. Pense no ato de tomar um café. Algo banal, cotidiano, repetido. Agora imagine tomar esse mesmo café com atenção plena. Sentir o aroma, o calor da xícara, o gosto da primeira gota. Lembrar que aquele momento é único, que nunca mais se repetirá exatamente igual. Isso, meu amigo, é transformar o ordinário em sagrado. Viver de forma estoica não é escapar da repetição, é transformá-la em oportunidade de crescimento interior.
Cada manhã é uma chance de começar de novo. Cada refeição é um ensaio de gratidão. Cada trajeto pode ser um exercício de paciência, presença e domínio. Você pode transformar a rotina em um campo de treinamento estoico. Ao invés de apenas acordar, você desperta com intenção. Ao invés de simplesmente trabalhar, você trabalha com propósito. Ao invés de reagir aos dias, você os forja. Mas para isso, é preciso inverter a lógica que nos foi imposta. A lógica que diz que a rotina é um castigo e que a liberdade mora apenas no extraordinário. Isso é mentira. O extraordinário é raro. E se sua felicidade depende apenas dele, você será infeliz por 95% da vida. A sabedoria estoica é clara. Aprenda a amar o comum. Domine o simples. Fortaleça a alma nas repetições. Porque são elas que constroem seu caráter, não os momentos épicos. A vitória silenciosa de levantar-se mesmo sem vontade. De manter a disciplina mesmo sem aplausos. De ser íntegro mesmo sem plateia. Essa é a verdadeira liberdade. Agir com consciência, mesmo no que parece banal. Isso transforma a vida. Porque então, você não vive mais em busca de picos de prazer. Você vive em constante estado de construção. E, ironicamente, quando você passa a viver com essa presença, até mesmo os momentos mais comuns começam a ganhar cor. O trânsito vira meditação. A caminhada vira filosofia. O trabalho vira missão. Não é sobre mudar a rotina. É sobre mudar a consciência dentro dela. Os mesmos dias podem te levar à glória ou à estagnação, e isso depende apenas da forma como você os encara. Reflita agora. Qual parte da sua rotina você tem vivido no piloto automático? E o que mudaria se você a encarasse como um ritual sagrado, como uma oportunidade diária de evolução? Você não precisa de uma vida nova. Precisa de uma nova presença dentro da vida que já tem. Lição 6. Lembre-se, você vai morrer. E isso é um presente. A maioria das pessoas vive como se tivesse todo o tempo do mundo. Adia conversas, engaveta sonhos, espera o momento certo, que nunca chega. Age como se a morte fosse uma possibilidade distante, um ponto nebuloso no horizonte. Mas aqui está a verdade mais esquecida e mais urgente. Você vai morrer. E essa certeza, para os estoicos, não era um fardo, era uma bênção. Memento mori. Essa é a frase que atravessa séculos e continua cortando como espada. Lembre-se de que você é mortal. Lembre-se de que o tempo está passando. Lembre-se de que o agora é tudo o que existe. Marco Aurélio, imperador de Roma, escrevia isso para si mesmo como um lembrete diário. Não para se desesperar, mas para se libertar. Porque é apenas à sombra da morte que a vida se ilumina com nitidez. Quando esquecemos que vamos morrer, nos tornamos negligentes com o tempo. Trocamos o que é essencial pelo que é urgente. Vivemos anestesiados, como se cada amanhã estivesse garantido. Mas a morte não envia convites. Ela chega sem avisar. E quando chega, a única coisa que importa é o que fizemos com o tempo que tivemos. Sêneca dizia: não é que temos pouco tempo, mas que desperdiçamos muito. Que frase! Pense. Quantos dias você viveu sem realmente viver? Quantas horas foram consumidas por distrações, por discussões inúteis, por promessas vazias de que um dia você vai fazer diferente? A consciência da morte não é mórbida, é sagrada. Ela corta o desnecessário. Ela revela o que importa. Ela limpa a alma como fogo purificador. Imagine se você tivesse apenas 1 ano de vida. Que conversas você teria? Que medos deixaria para trás? Que ações começaria agora mesmo? Agora reflita. Por que precisa de um prazo final para começar a viver com autenticidade? O estoico vive cada dia como se fosse o último, não porque espera morrer,
mas porque quer honrar a vida. Ele não teme a morte. Teme apenas não ter vivido com virtude, com coragem, com verdade. Você já viu alguém à beira da morte preocupado com o número de seguidores? Com a roupa que vestiu? Com a planilha da próxima semana? Claro que não. Na beira do fim, tudo que não era essencial desaparece. Só ficam os vínculos verdadeiros, as escolhas com alma, os momentos em que se viveu de forma plena. Por que esperar o leito de morte para descobrir isso? Memento. More é um chamado, um lembrete diário para não desperdiçar o milagre de estar vivo, para não adiar a grandeza da sua existência esperando pelo momento ideal, que muitas vezes nunca chega. E isso exige uma mudança profunda, sair do modo de sobrevivência e entrar no modo de presença. Parar de contar os dias e começar a fazer os dias contarem. Você não controla quanto tempo tem, mas pode decidir como vai viver o tempo que tem. E essa decisão é o que separa quem apenas existe de quem realmente vive. Hoje, agora, neste exato instante, você está morrendo, mas também está vivendo. E a diferença entre uma coisa e outra está em como você escolhe agir com essa consciência. Você pode fingir que é eterno, pode se distrair, se anestesiar, se perder, ou pode encarar a morte como aliada, como conselheira, como mentora silenciosa que te diz: não desperdice sua vida. A pergunta estoica não é: quanto tempo você tem? Mas o que você está fazendo com o tempo que tem? Reflita. Sinta. Decida. Lição 7. Viver para os outros é a mais sutil forma de morte. Você já se sentiu sufocado tentando ser alguém que não é? Já moldou suas palavras, atitudes e até seus sonhos para se encaixar em expectativas alheias? Se sim, não se culpe. Quase todos já fizemos isso. Mas aqui está o ponto. Viver para agradar os outros é a mais sutil e cruel forma de morrer. A sociedade ensina desde cedo a construir máscaras. Máscaras de competência, simpatia, sucesso. Nos tornamos especialistas em agradar, em performar, em caber. Mas quanto mais tentamos nos encaixar, mais nos perdemos de nós mesmos. Os estoicos chamavam isso de escravidão da opinião pública. Uma prisão invisível, construída com elogios e validações. Epicteto alertava: se você quer agradar a todos, prepare-se para perder a si mesmo. E é exatamente isso que vemos. Vidas inteiras moldadas para satisfazer os olhos dos outros, enquanto por dentro, tudo silencia. A busca por aceitação externa é insaciável. Sempre haverá alguém esperando algo diferente de você. Sempre haverá um julgamento, uma crítica, uma expectativa não correspondida. E se você baseia sua identidade nisso, estará sempre em dívida com o mundo e nunca em paz consigo mesmo. Autenticidade não é rebeldia. É liberdade. É a coragem de ser quem se é. Mesmo que isso custe olhares tortos, mesmo que incomode, mesmo que isole. Porque mais vale a solidão com verdade do que a companhia conquistada pela omissão de quem somos. Marco Aurélio escreveu: a opinião dos outros é apenas opinião. A verdade está em viver segundo a sua natureza. Mas qual é a sua natureza? Essa é a pergunta que muitos evitam, porque respondê-la exige rasgar máscaras, encarar sombras, desobedecer expectativas. Vivemos numa era onde a imagem importa mais do que o ser. Mas o estoico não se curva à plateia. Ele atua para uma audiência interna, sua consciência. E é ela quem deve estar em paz ao final do dia, não os likes, os números, os títulos. Ser autêntico hoje é um ato de revolução. É caminhar contra o fluxo da simulação. É dizer não ao que te afasta de si mesmo, mesmo que todos digam sim. E sim, isso assusta. Por isso, na lição anterior,
Muitos revelaram nos comentários os medos que os paralisam. Aquilo foi mais do que um exercício. Foi um ato de autenticidade. Se você leu aqueles comentários, sentiu a força da vulnerabilidade? Aquilo é coragem. É o primeiro passo para uma vida verdadeira. E talvez agora você também esteja pronto para se despir das armaduras e olhar com honestidade. Quem você tem sido? E quem você seria se não estivesse tentando agradar ninguém? A vida começa quando a performance termina. Quando deixamos de viver em função de um script social e começamos a escrever nossa própria narrativa, com imperfeições, sim, mas com alma. O estoico não se preocupa em ser entendido. Ele se preocupa em ser íntegro. E a integridade começa onde termina o medo do julgamento. É claro que não é fácil. Dói dizer não quando todos esperam um sim. Dói ser honesto em um mundo treinado para agradar. Mas dói muito mais passar uma vida inteira atuando e perceber no fim que a plateia aplaudia um personagem. E não você. Ser você mesmo é arriscado. Mas ser alguém que você não é, só para ser aceito, é um risco muito maior. Porque essa farsa custa caro. Custa sua alma. E você, está disposto a viver com verdade, ainda que isso incomode? Ou vai continuar carregando máscaras que pesam mais do que sua própria essência? Lembre-se, sua liberdade começa onde termina a necessidade de aprovação. Lição 8. A vida acontece no agora. Todo o resto é ilusão. Você já esteve em um lugar, mas com a cabeça em outro? Já caminhou por uma rua sem notar o caminho? Já jantou sem sentir o gosto? Respondeu: tá tudo bem, sem nem saber o que estava sentindo? É comum. Mas o comum, neste caso, é trágico. Porque quando você não está onde está, você está desperdiçando vida. O presente é a única dimensão real da existência, mas vivemos como fugitivos dele. Fugimos para o passado, procurando justificativas. Fugimos para o futuro, na ilusão de controle. E o presente, que é onde a vida pulsa, vai escapando por entre os dedos, silenciosamente, irreversivelmente. Marco Aurélio, imperador do maior império do mundo e também um homem assombrado pela impermanência, escreveu: você vive como se tivesse 1000 anos. A morte paira sobre você. Enquanto viver, enquanto puder, torne-se bom. O que ele queria dizer é simples e brutal. O tempo é escasso e sagrado. O estoico entende que cada segundo é uma arena, uma chance de exercitar a virtude, a consciência, a presença, porque não há futuro garantido. Não há passado que possa ser revivido. Só existe isso, o agora. Mas por que é tão difícil estar presente? Porque exige coragem. Estar aqui por inteiro significa sentir tudo: o desconforto, a angústia, o tédio, a ansiedade, e sentir dói. Pensar no futuro dá a ilusão de alívio. Relembrar o passado oferece refúgio, mas o presente, ele exige presença total. Sêneca, com sua sabedoria cortante, dizia: enquanto adiamos, a vida passa. E o que é adiar, senão não estar plenamente onde se está? Adiamos conversas, decisões, mudanças, e cada adiamento é um grão de vida que se perde. Quantos momentos você perdeu hoje por estar com a mente em outro lugar? Quantas vezes seu corpo estava em uma sala, mas sua alma estava navegando em distrações? O presente não espera. Ele não negocia. Ele passa. E quando passa, não volta. A cultura atual nos ensinou a viver em antecipação. Vivemos esperando a sexta-feira, o feriado, o reconhecimento, o próximo passo. Mas essa espera é uma prisão. Porque sempre haverá um depois a ser desejado. Sempre haverá um mais por alcançar. E assim, você nunca chega. O estoico rompe esse ciclo. Ele se ancora no agora. Ele faz do instante o templo. Ele transforma o café da manhã em prática de gratidão. A conversa difícil em exercício de coragem.
a dor física em campo de resistência. O estoico está aqui, inteiro, sempre. Presença é poder. Porque não agora você pode agir. No agora você pode decidir. No agora você pode viver. Tudo fora disso é sombra, é expectativa, é ruído. Quer saber se está vivendo de verdade? Observe a sua atenção. Para onde ela vai? Se ela está constantemente em outro tempo, outro lugar, outra realidade, então você está existindo à margem da própria vida. Pare agora. Respire. Olhe ao redor. Sinta o ar entrando e saindo dos pulmões. Sinta o contato do seu corpo com o que o sustenta. Isso é presença. E nesse estado, tudo ganha profundidade. A realidade se revela. A alma desperta. E a vida verdadeira, começa. Você não precisa de mais tempo. Precisa de mais presença no tempo que já tem. Lição 9. Quando você elimina o excesso, a vida aparece. Vivemos em uma era de acúmulo. Mais roupas, mais seguidores, mais opiniões, mais metas, mais estímulos. O mais se tornou sinônimo de sucesso. Mas e se for justamente o mais que está matando sua capacidade de viver com intensidade? E se o excesso for o peso invisível que arrasta sua alma para a mediocridade? O estoicismo sempre foi uma filosofia da essência, não da abundância. Os sábios antigos viam o excesso como distração, como ruído, como veneno em doses disfarçadas. Epicteto, que nasceu escravo e se tornou mestre, dizia: é impossível progredir sem renúncia. E o que ele queria dizer é simples e profundo. Quem quer viver de verdade precisa aprender a abrir mão. Mas abrir mão é um ato de coragem, porque fomos educados para possuir. Desde cedo, ouvimos que quanto mais temos, mais valemos. Isso é uma mentira. Você não é o que possui. Você é aquilo que permanece quando tudo o que é supérfluo é retirado. Olhe ao seu redor. Quantas coisas existem na sua vida que não acrescentam nada de real valor? Roupas que você não usa, objetos que acumulam pó, relacionamentos que drenam energia, pensamentos que giram em círculos, repetindo as mesmas dores. Tudo isso é excesso, e o excesso rouba sua vida. Marco Aurélio escrevia para si mesmo todos os dias, não para registrar vitórias, mas para manter a mente limpa, para não se corromper com a vaidade do poder, com o ruído do império. Ele sabia: a alma precisa de espaço para respirar. E espaço só se cria de duas formas: com desapego e com intenção. Desapegar não é perder, é libertar-se. Libertar-se de tudo o que te prende ao que não é você. Libertar-se da necessidade de aprovação, do medo de ficar sozinho, da dependência de estímulos constantes. Libertar-se do barulho para finalmente ouvir sua própria voz. Intenção é viver com consciência. É não aceitar o acúmulo por inércia. É perguntar: isso me serve? Isso me eleva? Isso está alinhado com quem eu escolhi ser? Se a resposta for não, o estoico não hesita. Ele corta. E sim, cortar dói. Dizer não ao que está há muito tempo na sua vida parece traição, mas é libertação, porque a clareza de uma alma limpa vale mais do que o conforto de uma alma entulhada. Você não precisa de mais estímulos. Precisa de mais silêncio. Não precisa de mais conexões. Precisa de mais profundidade nas conexões que já tem. Não precisa de mais metas. Precisa de mais sentido nas metas que traçou. Quando você elimina o excesso, algo mágico acontece. A vida aparece. E ela estava sempre ali, mas sufocada por distrações. A essência é silenciosa. Ela não compete por atenção. Por isso é tão facilmente esquecida. Mas quando tudo o que não importa é eliminado, a essência brilha. Simples, clara, intensa. Olhe agora para dentro. Quais são os excessos que você está carregando? De quais ideias, objetos, pessoas,
hábitos ou medos você precisa se libertar para finalmente viver com leveza. Lembre-se, o estoico é como um guerreiro da alma. Ele não luta por conquista externa. Ele luta por clareza interior. E para isso sua arma é a renúncia. Seu escudo é a intenção. E seu prêmio é uma vida essencial. Está pronto para viver com menos, mas com muito mais verdade? Lição 10. Você não nasceu para existir. Nasceu para iluminar a escuridão. A maior tragédia da vida não é morrer. É passar por ela sem ter realmente vivido. E viver, como aprendemos juntos até aqui, não é respirar, pagar boletos, cumprir rotinas e esperar o final de semana. Viver é um ato de coragem diária. Um enfrentamento silencioso contra tudo o que nos empurra para a superficialidade, a distração e a anestesia. Você não nasceu para existir em silêncio, repetindo padrões, escondendo sua alma debaixo de papéis, telas e funções. Você nasceu para ser centelha no caos, presença no barulho, lucidez na multidão. Você nasceu para iluminar a escuridão, começando pela sua. O estoicismo não é uma filosofia fria. É um grito abafado de liberdade. É uma chamada para os que estão cansados de sobreviver e querem acordar para a vida plena. Marco Aurélio, Epicteto, Sêneca, todos viveram sob pressão, dor, conflitos, e ainda assim escolheram viver com propósito. Não porque era fácil, mas porque era a única coisa que fazia a vida valer a pena. Você está diante da mesma escolha, agora. Pode continuar repetindo os mesmos dias, esperando que algo mude, enquanto se torna espectador de si mesmo. Ou pode assumir o papel de autor. O autor que sente medo, sim, mas que age, que sente dúvida, mas segue, que tropeça, mas levanta com mais verdade a cada queda. Tudo o que você precisa para viver de verdade já está em você. O mundo vai tentar convencer você do contrário. Vai te dizer que precisa de mais coisas, de mais tempo, de mais validação. Mas a alma não pede mais. Ela pede menos. Menos ruído, menos pressa, menos distração e mais presença. A vida não espera. Ela corre, ela pulsa, ela clama. E cada momento em que você escolhe estar inteiro, mesmo nos gestos mais simples, é um ato de rebeldia contra a morte em vida. Você não precisa estar em um templo para viver com sacralidade. Sua mesa, seu quarto, seu banho, sua respiração. Tudo pode se tornar solo sagrado quando você está presente. Não espere uma catástrofe para despertar. Não espere o diagnóstico, o luto, a perda, o abismo. Acorde agora. Enquanto ainda há tempo. Enquanto seus olhos ainda podem ver o céu. Enquanto sua voz ainda pode pronunciar a palavra sim. Sim para a vida. Sim para a alma. Sim para o agora. Você não precisa ser perfeito. Precisa ser verdadeiro. Precisa ousar viver com intenção, com clareza, com integridade. Mesmo que ninguém perceba. Porque o estoico não vive para impressionar. Ele vive para se tornar. E esse se tornar é silencioso, mas poderoso. Chegamos ao fim deste vídeo. Mas talvez você esteja, agora, começando de verdade. Começando a sair do piloto automático. Começando a respirar com presença. Começando a viver, não mais como sobrevivente, mas como guerreiro da própria consciência. E se tudo o que você ouviu até aqui acendeu algo dentro de você, então a missão foi cumprida. Porque a verdadeira transformação não está em palavras bonitas. Está no impacto que elas causam quando tocam uma alma desperta. A vida é curta. A alma é profunda. E o tempo não volta. O estoico inquebrável não é aquele que não sente. É aquele que sente profundamente, mas não se quebra. Porque construiu uma alma forte. Porque fez da filosofia sua espada. Porque fez da consciência seu escudo. Porque fez da presença seu caminho. Não se contente em apenas existir.
Isso é um desperdício brutal da única chance que temos. Escolha viver, com coragem, com verdade, com propósito. Se esse vídeo te tocou de alguma forma, não guarde isso só para você. Curta. Compartilhe com alguém que precisa acordar. Deixe seu comentário. Ele pode ser o despertar de outra pessoa também. E se você quer continuar essa jornada de autodomínio, se inscreva no canal Estoico Inquebrável. Aqui, a filosofia não é teoria, é arma contra a mediocridade.